Fala galera, vamos aí para mais uma aula, aula 12 de História do Brasil, começando período regencial. Eu vou fazer um vídeo e acho muito importante tentar fazer esse tipo de vídeo para outras temáticas, fazendo um panorama geral do período regencial, ajudando a você entender alguns momentos do período regencial que a gente vai abordar. Acho que é legal porque nos capítulos de período regencial que você encontra nos livros, tem muitos livros que abordam por que que a regência aconteceu e o que aconteceu por alto para você aprofundar de maneira eficiente e entender os passos que aconteceram nesse período regencial. Então você consegue, a partir disso aí, visualizar com mais qualidade, quando você vê como se fosse um panorama geral. Tanto é que esse é a temática desse vídeo, né? Um panorama inicial do período regencial. Coloca esse quadro. Esse quadro é o juramento dos regentes eleitos, a regência trina permanente, né? E onde você vai ter a vitória do brigadeiro Francisco de Lima e Silva, do deputado Braulio Muniz e do deputado Costa Carvalho, quando você vai ter uma regência trina permanente governando de 1831 até 1835. Não é a primeira regência, você tem uma regência provisória de 2 meses. Essa regência provisória ela foi necessária porque você estava vivendo um recesso parlamentar, um recesso do Ministério Brasileiro. O pessoal estava de férias, literalmente. Aí o Pedro abdica nesse contexto, no dia 7 de abril. E aí, como não tem nenhum familiar de 25 anos ou mais para poder fazer a tutoria do caro Dom Pedro de Alcântara, que é o filho do Dom Pedro I. Vamos lembrar que o Dom Pedro de Alcântara aparece até naquele quadro, né? Vou até ampliar a imagem dele sentado ali, com uma roupa de dormir. Então você tem um herdeiro, um garoto, uma criança de 5 anos. Tem parente aqui para poder tutorar ele até a maioridade? Não, não tem. Então você tem que botar uma regência. A Constituição de 1824 já determinava isso. A regência não foi uma solução assim do nada, era algo que já estava previsto. E como você não tinha como fazer as eleições, porque a galera estava de recesso, o brigadeiro Francisco de Lima, que é a liderança militar desse rompimento com Dom Pedro I, ele vai estabelecer uma regência provisória, uma regência trina provisória, onde vai ser indicado regentes, ele vai estar junto, né? Ele como primeiro regente, vai ter mais dois, que a gente vai falar sobre eles. Quando a gente abordar a regência trina provisória, vou dividir as regências para ficar uma coisa bem didática, né? E aí você tem, obviamente, em 2 meses, alguns acontecimentos que a gente vai abordar em regência trina provisória. E aí você já está se preparando para fazer as eleições, para escolher a regência trina permanente, que vai assumir de fato o que se enquadra, voltando o slide, nesse quadro do juramento da regência trina permanente, que permanece governando até 35 e que vai ter algumas mudanças significativas. Então tá aqui a figura do brigadeiro Francisco de Lima e Silva nesse sentido. O período regencial, quando você analisa ele, assim, numa visão macro, você percebe que ele é a consolidação da independência brasileira. Vamos lá, não tem mais nenhum estrangeiro no poder político brasileiro. O último estrangeiro foi embora, que é a figura do Dom Pedro I. O Dom Pedro de Alcântara, o filho dele, é nascido no Brasil em 1826. Então, quando o Dom Pedro I vai embora, Dom Pedro de Alcântara ele tem 5 anos, né? E, obviamente, por isso não vai se poder colocar ele no poder, mas você já tem algumas comemorações, já tem ele sendo aclamado por forças militares, tem um quadro mais à frente. Eu já vou até colocar agora, que aparece ele sendo aclamado, né? Sendo homenageado, mas ele não pode assumir o trono, obviamente, tem que ter uma regência. Vamos lembrar que, como ele tem essa idade, e o Pedro I determinou que o José Bonifácio vai ser tutor do garoto. O José Bonifácio que vai não ficar muito tempo, a gente vai ver durante a regência ele é removido, se não me engano em 32 ou 33, ele fica pouco tempo, e aí depois é assumido pelo Marquês de Itanhaém, que vai assumir a tutoria do Dom Pedro de Alcântara, aparecendo a imagem do Marquês, e você vai ter uma regência que pode ser defendida, dividida em um período chamado Avanço Liberal, de 31 a 37, e um período chamado de Regresso Conservador. E aí, quando você aborda esses dois períodos,
é engraçado que o avanço liberal ele é um momento muito propício para propostas de modernização do Estado brasileiro, de políticas que dêem mais autonomia às províncias, porque você sai do absolutismo do Dom Pedro I. Então você sai com aquela sensação de que, caraca, o Dom Pedro I tinha muito poder e a gente precisa experimentar uma certa autonomia. Mas quando começa a pipocar um monte de problema, um monte de caô em várias regiões do Brasil, em várias rebeliões regenciais e tudo mais, revoltas que colocaram em xeque até a integridade do território, você começa a defender uma postura mais centralizadora, sim, para garantir a unidade territorial. E aí você tem a ideia do regresso sendo realizado a partir de 1837, esse ciclo final da regência. Então, de novo, é um momento que os brasileiros chegam ao poder, é um momento que a elite latifundiária se consolida, é um momento de tensões sociais, de rebeliões, que ameaça a unidade territorial brasileira. O período regencial é um período muito conturbado, é um período muito marcado por revoltas, por ameaça ao território brasileiro, que poderia ter se fragmentado em vários países e a gente não ter mais a ideia de Brasil. Poderia ter a República Sulista, República do Nordeste, República do Sudeste, República lá do Grão-Pará. Então, se você for analisar, esse período é um período de muito problema, de cenário complexo para a política e a realidade territorial brasileira. Então vamos lá, a gente começa falando desse período do avanço liberal. Como eu falei, o poder exagerado do Dom Pedro I, o poder moderador, o fato do Dom Pedro I governar de maneira muito autoritária, muito absolutista, propiciou com a sua saída o entendimento de que você tinha que prezar pela autonomia das províncias. E isso é uma coisa que é um sonho das elites latifundiárias, das elites locais, porque como historiador, se você analisar lá na República Velha, eles conseguem fazer isso com eficiência, sem ter rebeliões. Então, lá na República Velha, daqui a 100 anos, 1900, 1910, 1920, você vai ter um coronelismo, uma prática de política de governadores, uma prática de autonomia nos estados, que aqui se chamam províncias. Aqui foi tentado esse modelo, copiando o modelo americano, e pipocou problema. Pipocou uma série de problemas. Mas, de novo, como você tem um Dom Pedro I que ameaçava pelo poder, que era uma estrutura, um governante rígido, endurecido, você começa a defender ideais mais liberais, ideais de defesa de maior autonomia para as províncias, e isso permite até cogitar mudanças no status quo. Então, mudanças na realidade social e política brasileira. E aí, de novo, é importante pensar que vai pipocar um monte de problema, vai pipocar um monte de rebelião em várias partes do território brasileiro. E que essa ideia de certo liberalismo, de certa autonomia das províncias, vai ser vista como a raiz dos problemas, o que vai motivar uma mudança no pensamento de muitos políticos. Então, voltando, muitos políticos, com a saída do Dom Pedro I, pensaram de verdade que o federalismo seria uma boa solução. Você tem, por exemplo, a figura do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é um cara que fala, fui liberal, fui um pensador liberal, fui um homem político que acreditava que o poder estava colocando em ameaça a liberdade do império. O império, o Brasil, estava sob o risco do poder extremamente concentrado, se referindo à figura do Dom Pedro I. Mas quando você vê uma certa autonomia começar a pipocar rebeliões regenciais por várias partes do Brasil, a gente está falando aqui de 7 rebeliões. Claro que você tem 5 mais famosas, né? Eu coloquei mais 2 rebeliões escravocratas, tão interessantes também, que aparecem em provas militares, que aparecem em locais diversos. Então você tem as 5 grandes: Farroupilha, Cabanagem, a Balaiada, Sabinada e Revolta dos Malês. Farroupilha no sul, Cabanagem no norte, a Sabinada e Malês na Bahia e a Balaiada no Maranhão. Então você tem rebeliões diversas. E ainda coloco Manuel Congo e Carrancas. Então eu tenho Malês, Carrancas, Manuel Congo, 3 rebeliões escravas, o que desperta o medo do haitismo ou do haitianismo na sociedade brasileira. E eu tenho rebeliões que chegaram a cogitar a separação do território brasileiro, Sabinada, Cabanagem, Farroupilha, o que poderia ter feito surgir novos países. E que cabe também destacar a contribuição da própria atuação do Rio de Janeiro, a capital da regência e, quiçá, a capital do império, né? A gente pode pensar dessa forma, a partir de uma atuação que é chamada por muitos livros de colonialismo de corte,
Quando você tem uma capital regencial que, ao mesmo tempo que você viveu uma certa autonomia nas províncias, a regência, lá na cidade do Rio de Janeiro, buscava determinar algumas ordens para esses locais. Então você tinha um colonialismo de corte, algo que foi sendo vivenciado desde o período joanino e que você vai vendo um eco no período regencial, um eco até no segundo reinado, de uma atuação da cidade do Rio de Janeiro querendo determinar o que as províncias deveriam fazer e, de certa forma, querendo subordinar essas províncias ao poder central. Então é importante a gente pensar que esse período é um período conturbado e que com essas rebeliões, colocando em xeque até a própria integridade do território brasileiro, você abre espaço para políticos repensarem seu posicionamento, a ponto de, cara, eu fui liberal, eu acreditava que tinha que ser feito uma transformação política, de que a gente precisava adotar princípios liberais, porém, entretanto, todavia, agora eu sou conservador, sou regressista, porque a gente está vivendo um momento em que o país está sob o risco da anarquia, em que a liberdade é exagerada, em que ferramentas foram criadas ao longo da regência, como as assembleias legislativas provinciais, que adotaram certos princípios federalistas, a ponto de você dar autonomia das províncias, os estados hoje, formarem suas leis, formarem sua legislação. Isso colocou em risco a integridade do território. Teve a Assembleia Legislativa que proclamou a independência da região, como o caso da Assembleia Legislativa da Bahia, que fez isso de maneira temporária, com a Sabinada, e que a regência teve que ir lá suprimir o movimento, pois poderia levar em risco uma separação daquela região do território brasileiro. Então, a gente tem que pensar que vai ter político como Bernardo Pereira que vai falar: olha, a gente está vivendo uma anarquia. A gente está vivendo um momento da história brasileira, a gente está vivendo agora um momento em que o Brasil está em risco, que a herança do Dom Pedro de Alcântara é possível não se mantida. Então a gente precisa combater esses movimentos com muita qualidade. E, obviamente, para a gente concluir esse panorama, a gente tem duas coisas que são interessantes. Primeiro, você teve você teve uma alteração do sistema partidário da regência. Você vai ter grupos políticos que defendem a volta do imperador Dom Pedro I, os restauradores ou caramurus, grupos políticos que têm uma visão que o Dom Pedro não pode voltar, mas que também não querem muitas transformações, são os liberais moderados ou chimangos, e grupos políticos que querem uma autonomia maior, que querem uma transformação maior, inclusive com o fim do poder moderador, com o fim do Senado vitalício, que são os liberais exaltados, também conhecidos como jurujubas, e os mais radicais, farroupilis. Então você vai ter uma nova reestruturação do poder político na realidade da regência, da estrutura partidária. Aquele partido brasileiro, partido português, ele vai se fragmentar em novos partidos, e vai ter políticos com opiniões divergentes, com propostas diferentes. Então isso é bem interessante, mostra uma reorganização partidária nessa realidade. A gente vai ter um vídeo só para falar desses partidos. Isso já foi questão de provas, esses partidos têm conhecimento chato, então não adianta sair jogando, não, vamos fazer um bisuzinho aqui rápido. Cara, você tem que entender. Você tem que entender esses partidos políticos que se compõem nessa realidade da regência. E a gente termina o vídeo comentando uma coisa que não mudou. Não mudou, permaneceu e permanece. Os dias de hoje, se der mole, o agro é pop, o agro é tudo, né? Uma lógica econômica marcada pela ideia do campo. Então você tem a atividade agrícola como a principal atividade do Brasil Império, do Brasil Regência, do Segundo Reinado, da República Velha. É algo que ecoa, que vai ecoando, né, ao longo da história brasileira, e que, obviamente, isso favorece a concentração de renda, isso favorece o aumento da desigualdade, isso favorece uma população que ainda continua muito pobre, muito miserável. Então você tem uma realidade agrícola, e aí você ainda não tem produtos que estão dando conta. Vamos lembrar que o café ainda está incipiente, o café não está dando aquele lucro que vai dar no Segundo Reinado, o açúcar tem um preço baixo, que o algodão tem um preço baixo. Então você tem uma economia brasileira imperial subordinada aos interesses internacionais, fornecendo matéria-prima, recebendo muito pouco, dependendo de empréstimo. Então você tem uma sociedade onde eu tenho concentração de terras, concentração de riqueza, e obviamente que a situação de pobreza, miséria de boa parte da população vai favorecer aumento de tensões, aumento de rebeliões, aumento de movimentos de questionamento social. Então, você tem esses movimentos que colocam em xeque a ordem estruturada
ali na realidade brasileira, beleza? E aí é isso, esse é o panorama geral. Quando a gente voltar, a gente vai falar sobre os partidos políticos da regência, que é bem interessante para a gente entender de maneira mais complexa como esses partidos se posicionaram nesse momento inicial da regência, beleza? É isso, aquele abraço, tamo junto.